Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação com JavaScript. Nessa aula aqui, nós vamos fazer o nosso primeiro exercício. Então, recapitulando a aula passada, nós sabemos o que é uma variável, nós sabemos o que é uma variável do tipo string, uma variável do tipo number e uma variável do tipo boolean. Então, vamos criar o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício nada mais é do que mostrar uma mensagem para o usuário. E todo mundo que começa na área de tecnologia sabe que a área de tecnologia tem uma maldição, que se o seu primeiro exercício você não fizer um Olá Mundo, você não aprende aquela tecnologia, né? Então, estou aqui no meu editor de texto, né? Eu vou criar um novo arquivo, tá? Eu vou criar aqui dentro mesmo, se você quiser, cria dentro do terminal, ou se não, cria pelo seu editor de texto, tá? Eu vou criar aqui, exercício aula 01.js. Beleza? Vamos lá. Então vai ser o seguinte, let message. Ao mesmo tempo eu escrevi em inglês e português. Vou começar por enquanto escrevendo em português, tá? Então mensagem é igual a Olá Mundo. É a maldição. Se você não fizer um Olá Mundo naquela tecnologia, você está amaldiçoado a não aprender essa tecnologia. Bom, já salvei aqui o meu arquivo, né? E como que a gente pode exibir essa mensagem no nosso console? Lembrando que nossas mensagens vão ser todas exibidas no console, tá, gente? Então, ou seja, no terminal. Lembrando lá que eu falei, pratique em terminal, que a gente vai utilizar bastante, tá? A gente pode usar esse cara aqui, ó, do JavaScript, tá? Ó, console.log. O que é o console.log? Ele mostra uma mensagem ou no browser ou dentro do próprio console, tá? Então, vou colocar aqui, ó, mensagem. Então, vejam, eu criei uma variável chamada mensagem. Dentro dessa variável, eu coloquei o valor Olá Mundo. E agora, dentro do console log, eu vou exibir o que tem dentro da mensagem, tá? E aí, o console log, eu posso fazer uma modificação. Mas, por enquanto, eu vou salvar. Salvei. Vou abrir aqui o terminal, né? Vou aqui, documentos, curso de JavaScript, dou um ls, bom, tem o aula 01 e tem o exercício aula 01. O que eu faço? Como eu tenho um Node instalado, eu digito Node, exercício 01 e dou um Enter. Printei na tela, Olá Mundo, né? E aí, dentro do console, dentro do browser, geralmente a gente, para identificar uma variável, a gente coloca o nome da variável e uma mensagem. Então, no nosso console, a gente pode fazer isso, tá? Como? Eu coloco uma vírgula, né, e digo, essa é a variável mensagem. Olha que legal. Então, aqui eu estou falando que é uma string. Dentro do console log, eu estou jogando a variável mensagem, que é uma string, e passo uma vírgula e coloco como um segundo argumento. Preste bem atenção. O console log ele recebe dois argumentos. O primeiro é uma mensagem, desculpa. O primeiro é uma variável e o segundo é uma string, né? Veremos mais para frente funções, mas saiba que o console log ele é uma função do JavaScript, né? Ele é uma função nativa. Vou salvar e vou voltar lá para o console, né? Vou voltar lá para o terminal. Voltando aqui para o terminal, vou rodar o mesmo comando, node exercício 01. Perceba que ele colocou no terminal Olá Mundo. Essa é a variável mensagem, né? Então ele concatenou, ou seja, ele juntou a variável mais a string que a gente colocou. Ó, olha o tanto de termo que a gente falou. Eu vou voltar ali pro navegador. Desculpa, pro navegador não, pro terminal aqui, né? Pro nosso editor de texto. Nossa, eu falei tudo errado, né? Eu falei terminal,
browser, mas não falei editor de texto. Voltei aqui para o nosso exercício e para fechar, então, eu vou deixar alguns conceitos aqui, tá? No JavaScript, a gente pode adicionar comentários, tá? Quando eu coloco esses dois traços, eu estou comentando meu código. Então, quando o código for exibido lá no terminal, ele ignora tudo que tiver depois desse comentário, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ele ignora, certo? E aí ele vai ignorando. Ó, tudo isso aqui é comentário que ele passa direto e ele ignora. Também falaremos um pouco mais tarde sobre comentários. Talvez até na próxima aula, só para dar um disclaimer rápido, tá? Então coloquem esses dois traços e nessa aula a gente falou de alguns conceitos legais. Nós falamos sobre funções, né? Ou seja, o console log ele é uma função. Mais para frente nós vamos abordar esse tema função, que é super importante, mas saiba que funções servem para facilitar o nosso dia. Então imagine que a gente tem um bloco de código que ele faz um tipo de coisa para ser reutilizado. Então a função é para isso. A gente tem uma função que ela executa um código e esse código vai ser repetido 30 vezes dentro do nosso programinha. Então a gente cria uma função para facilitar, para não ter que reescrever a mesma coisa 30 vezes. Então a gente viu funções, nós fizemos a nossa primeira mensagem aparecer no console, né? E nós entendemos o que é argumento, né? Uma função ela pode receber argumentos ou não. No caso do console log, aí nós estamos passando dois argumentos. O primeiro, que é uma variável chamada mensagem, e essa variável mensagem, ela recebe uma string olá mundo, né? Então, o valor de mensagem, quando é passado para o console log, ele equivale ao olá mundo, né? Então, é uma string que vale olá mundo. E a gente está passando também um segundo argumento para o console log, que é uma string. Então, a gente aprendeu bastante coisa nessa aula, mesmo ela sendo bem curta. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu fico extremamente feliz. E nos vemos na próxima aula.